Existe uma nova forma de pobreza crescendo no Brasil. Ela não começa na rua, nem aparece de repente no noticiário. Ela começa dentro de casa, numa tela iluminada, com alguém olhando para o celular depois de um dia inteiro de trabalho. Para entender essa história, imagine Rafael. Ele tem 29 anos, trabalha como auxiliar de estoque, pega ônibus cheio todos os dias e recebe um salário que, no papel, deveria sustentar o mês inteiro. Mas a vida real não cabe no papel. Quando o dinheiro cai, Rafael já sabe que ele não vai durar. Aluguel, luz, mercado, internet, transporte, cartão e uma parcela atrasada devoram quase tudo. No extrato, o salário aparece como entrada. Na cabeça dele, aparece como saída. Antes mesmo de pensar em guardar alguma coisa, Rafael já está escolhendo qual conta vai pagar primeiro. Esse é o Brasil onde as bets cresceram. Não foi em um país tranquilo, com família sobrando dinheiro. Foi em um país endividado, ansioso e cansado de trabalhar muito para continuar no mesmo lugar. A bet não chega dizendo que vai destruir a vida de ninguém. Ela aparece como diversão, palpite, emoção de jogo, bônus de cadastro e uma chance rápida de transformar pouco dinheiro em muito. No intervalo do trabalho, Rafael pega o celular, vê um vídeo curto, depois outro, surge uma propaganda colorida com música animada, gente sorrindo e prints de ganhos que parecem fáceis demais. Depois, um amigo manda mensagem no grupo. Diz que hoje tem uma entrada boa, que é só colocar pouco, que o jogo está pagando bem. Rafael não analisa risco. Ele pensa no fim do mês. R$ 20 parecem pouco quando a promessa é virar 200. Para quem tem reserva no banco, isso pode ser só entretenimento. Para quem vive apertado, pode parecer uma oportunidade. Rafael abre o aplicativo. Escolhe um jogo. Deposita pelo Pix. Em segundos, o dinheiro sai da conta. Não existe fila, deslocamento, espera o tempo para a cabeça esfriar. Esse detalhe mudou tudo. Antes, havia distância entre a vontade e o risco. Agora, o mesmo celular usado para pagar boleto também serve para apostar no impulso de uma noite ruim. Na primeira tentativa, Rafael perde. Fica irritado, mas continua o dia. Na segunda, erra de novo. Na terceira, acerta. Coloca R$ 20 e vê o saldo subir para 120. Aquele pequeno ganho muda tudo. Não parece sorte, parece descoberta. Rafael saca uma parte, compra algo para casa e sente uma sensação rara. Por algumas horas, ele respira. O problema é que o primeiro ganho não fecha a porta. Ele abre. Dias depois, quando o dinheiro volta a faltar, Rafael lembra do saldo subindo e da sensação de controle. Quando ele retorna ao aplicativo, já não entra com a mesma cabeça. Antes era curiosidade, agora é memória. Ele não aposta apenas no jogo de hoje. Ele tenta repetir o alívio. É nesse ponto que muita gente começa a escorregar. A primeira perda incomoda, a segunda irrita, a terceira cria uma ideia perigosa: recuperar o que ficou para trás. Rafael perde R$ 50, deposita mais 50 para buscar o prejuízo. Depois perde 100, aumenta o valor para resolver tudo de uma vez. Agora ele não joga para ganhar, ele joga para voltar ao zero. Essa mudança parece pequena, mas é decisiva. Quando a pessoa aposta para recuperar, o jogo já entrou no psicológico. Parar passa a parecer derrota. Continuar parece saída. E o extrato de Rafael começa a contar uma história que ele mesmo evita olhar com atenção. Dia 5, R$ 20. Dia 7, 50. Dia 10, mais 30. Dia 11, um ganho pequeno. Dia 12, 80 perdidos. Dia 14, 150 tentando corrigir. Nenhum depósito isolado parecia absurdo, mas, somados, eles mudaram a casa. A geladeira ficou mais vazia, o cartão veio mais alto e a conta de luz passou do vencimento. A partir daí, o problema deixa de ser apenas financeiro.
Rafael começa a esconder o celular. Fecha a tela quando alguém se aproxima. Vira o aparelho para baixo quando chega a notificação. A esposa pergunta por que a conta atrasou. Ele diz que esqueceu. Pergunta por que o cartão aumentou. Ele culpa o mercado. Pergunta por que está calado. Ele responde: cansaço. Existe uma vergonha específica em perder dinheiro apostando. A pessoa sente que foi enganada, mas também sente que falhou. Por isso, muitas vezes, prefere mentir antes de admitir. O aplicativo já não ocupa alguns minutos do dia. Ele invade o humor, o sono, a paciência e o trabalho. Rafael continua carregando caixas, mas sua cabeça ficou presa no prejuízo da noite anterior. No intervalo, ele abre o app de novo. Não está feliz. Não está se divertindo. Ele tenta consertar o estrago antes que alguém descubra. Do outro lado da tela, existe uma indústria inteira disputando a atenção dele. Nada é improvisado. As cores chamam, os bônus aparecem, as notificações usam urgência e os influenciadores mostram vitórias. O futebol, que antes era lazer, vira porta de entrada. A camisa do time, o anúncio antes do vídeo e a conversa no grupo ajudam a tornar a aposta familiar. Quando todo mundo fala de um assunto como se fosse comum, o risco parece menor. Rafael não se sente entrando em um cassino. Ele sente que está participando de algo normal. Essa normalização é uma das engrenagens mais fortes. O jogo deixa de parecer uma decisão perigosa e passa a parecer parte do futebol, da internet, da conversa e da rotina. Por isso, o problema não pode ser tratado apenas como falta de disciplina. Existe escolha individual, mas existe também ambiente, publicidade, pressão econômica, ansiedade e ausência de reserva financeira. O Brasil sempre teve o sonho da virada. A loteria, a rifa, o jogo informal, o bilhete premiado. A diferença é que agora essa esperança foi digitalizada. Antes, havia espera. Agora, existe resposta imediata. Antes, o impulso esfriava no caminho. Agora, ele vira Pix em segundos. E talvez a maior mudança seja esta. Antes, a pessoa precisava procurar o jogo. Hoje, muitas vezes, o jogo procura a pessoa. Rafael não acorda todo dia planejando apostar, mas o anúncio aparece, o grupo chama, o bônus expira, a partida começa, o celular vibra, em um momento fraco, ele volta. Com o tempo, a relação dele com o salário muda, receber deixa de significar segurança. O dinheiro cai. E parte dele já parece separada para tentar apagar perdas anteriores. Esse é o novo tipo de pobreza. Não é apenas falta de renda, é uma mudança na forma de enxergar o próprio dinheiro. O salário deixa de ser construção e vira munição para a tentativa. O trabalho perde valor simbólico, a sorte ganha a aparência de estratégia. Quando o esforço parece lento demais, qualquer atalho começa a parecer inteligente. Só que a vida real não espera. O aluguel vence, a luz chega, o mercado aumenta, a criança precisa de material escolar e o banco não quer saber se o palpite quase deu certo. O quase é uma armadilha poderosa. Rafael lembra do gol que faltou, do resultado que escapou por pouco, da rodada em que tudo parecia virar. Esse quase faz a perda parecer incompleta. Como se não tivesse sido erro, apenas detalhe. E se foi detalhe, talvez a próxima tentativa resolva. Aos poucos, a casa começa a sentir. A esposa percebe a irritação. O filho percebe o silêncio. O mercadinho percebe o fiado. O trabalho percebe a distração. Rafael não deve apenas dinheiro. Ele passa a dever explicação, verdade e confiança. Cada mentira pequena aumenta a distância entre ele e as pessoas que vivem ao seu lado. Enquanto isso, o debate público tenta alcançar o problema. O país discute regulação, empresas autorizadas, fiscalização, publicidade e mecanismos de proteção ao apostador. Tudo isso importa. Mas existe uma pergunta que a lei sozinha não responde.
Como regular um hábito que já entrou na rotina de milhões de pessoas? Rafael não lê norma antes de depositar. Não consulta a lista oficial quando está ansioso. Ele vê o jogo de hoje, o horário de hoje e a vontade de resolver hoje. O Estado tenta organizar o mercado, mas a família tenta organizar o estrago. Uma coisa é bloquear uma plataforma irregular. Outra é reconstruir a confiança dentro de casa. Rafael não representa todos os apostadores. Existem pessoas que jogam valores pequenos e param. O problema é que, em um país desigual, o mesmo produto não atinge todo mundo da mesma maneira. Para alguns, é lazer. Para outros, vira armadilha. Quem tem segurança financeira perde e segue. Quem vive no aperto perde e entra em pânico. É por isso que as bets revelam algo maior do que o próprio mercado. Elas mostram um Brasil onde parte da população trabalha muito, mas não consegue planejar. Mostram um país onde a renda entra comprometida, o futuro parece sempre adiado e qualquer promessa de dinheiro rápido encontra pessoas emocionalmente vulneráveis. As plataformas não criaram sozinhas esse cenário, mas aprenderam a operar dentro dele. A Bet não precisa inventar o desespero, ela só precisa aparecer quando ele já existe. Na madrugada, Rafael está sentado na cozinha. A casa dorme. A tela ilumina o rosto dele. Sobre a mesa existe uma conta vencida. No celular existe mais uma oferta. Ele abre o aplicativo, fecha, abre de novo. Durante alguns segundos, sabe que deveria parar. Mas parar significa admitir a perda e enfrentar uma conversa que ele vem evitando. Então, ele deposita mais uma vez. Não por diversão, não por coragem, por medo. Medo de não recuperar, medo de contar, medo de parecer fracassado. Na manhã seguinte, Rafael entra no ônibus com sono. O corpo está indo trabalhar, mas a cabeça ficou presa na noite anterior. Ele trabalhou o mês inteiro. Mesmo assim, antes do salário cair, parte dele já tem destino. Uma parte para as contas, outra para tentar consertar o que ninguém sabe. O celular vibra. É mais uma promoção, mais um bônus, mais uma mensagem dizendo que hoje existe uma oportunidade. Rafael olha para a tela no meio do ônibus lotado. É nessa cena simples que mora o problema. A pobreza que cabe no celular não começa quando alguém perde tudo. Ela começa quando a sorte passa a parecer orçamento. Começa quando o trabalho parece lento demais, o salário parece pequeno demais e o aplicativo parece oferecer uma saída que a vida real não oferece. As bets não inventaram a pobreza brasileira, mas adicionaram uma nova camada, rápida, digital, discreta e difícil de enxergar por quem está do lado de fora. Ela aparece no celular virado para baixo, no boleto atrasado, na mudança de humor, no pedido de dinheiro emprestado e na compra que ficou para depois. O Brasil precisa discutir empresas, regras, fiscalização e publicidade, mas também precisa fazer uma pergunta mais profunda. Por que tanta gente acreditou que um botão poderia mudar sua vida? Essa pergunta não fala apenas sobre apostas. Fala sobre cansaço, dívida, falta de perspectiva e uma população que aprendeu a viver sempre no limite. No fim, o perigo não está somente no aplicativo. Está no momento em que ele encontra alguém sem margem, sem reserva, sem paz e sem esperança concreta. Porque para quem está desesperado, qualquer chance parece plano. E quando um país começa a tratar sorte como estratégia financeira, o problema já passou do jogo. Passou a ser o retrato de um futuro que muita gente deixou de conseguir imaginar.